Bom dia, pessoal. Pessoal que está aí querendo, se preparando para começar o almoço, aí saindo do trabalho para ir em algum restaurante ou preparar alguma coisa. A gente vai começar daqui a pouco uma conversa teológica com o Matheus Rett, nosso pastor aqui em São Leopoldo e também professor do CEMIB Sul. Então, assim que ele entrar aqui, a gente já vai começar. E enviei aqui o convite. E vamos ver como é que vai ser. E aí, Matheus? E aí, Romenig? Como é que tá? Tudo tranquilo, tranquilo. Bom dia, tudo tranquilo também. Tá joia. Passar um pouquinho mais aqui para ficar. O áudio tá tranquilo? O áudio tá bom, tem um pouquinho de eco, mas não incomoda. Beleza. Pessoal, então esse aí é o Matheus Rett, como eu estava dizendo, nosso pastor aqui em São Leopoldo e professor do CEMIB Sul. E aí, para quem não conhece o Matheus, ele é pastor aqui há quantos anos já em São Leopoldo, Matheus? 11 anos. 11 anos aqui em São Leopoldo. Ele é formado em Direito e também em Teologia pelo Seminário Judaico-Cristão que tinha aqui no Brasil. Eu não sei qual é o nome do seminário, como é que é o nome mesmo, Matheus? Era o Messianic Jewish Bible Institute, o MJBI. E aí eles tinham uma filial em Belo Horizonte, cidade que eu sou de origem, né? Onde eu nasci e vivi. E aí eu estudei lá em Belo Horizonte e fiz teologia lá. Depois estudei direito, aí depois fiz uma pós na área da psicologia, depois fiz uma pós na área da plantação e revitalização de igrejas, Uhum. mitologia urbana. Ah, bacana. E esse seminário nem existe mais, né, Matheus? Era uma lástima, Aqui né? no Parece bem Brasil, bacana. não. Aqui no Brasil, Não, é isso. aqui não tem. E só para contextualizar esse nosso papo aqui, de onde é que saiu a ideia, para o pessoal aí que está assistindo, que nem nos conhece talvez, isso aqui começou, essas conversas aqui mais teológicas sobre a Bíblia, que a gente pretende começar a fazer aqui na página do CEMIB, começaram quando a gente estava praticando um esporte um tanto infame aqui no Rio Grande do Sul, né, Matheus? A gente estava a gente estava jogando um esporte chamado peteca. Então, lá em Minas, segundo o Matheus Rett, que é mineiro, peteca é um esporte comum, assim, que todo mundo joga desde a infância, a família inteira joga. Mas Originou aqui lá, né? originou lá, não sabia, não sei da história da peteca. Originou. É. Mas aqui no Rio Grande do Sul tem uma fama um pouco esquisita esse esporte. Então a gente sofre uns olhares meio tortos, assim, quando a gente fala que joga isso. Tem Mas, preconceitos bobos da vida. exatamente, um preconceito bobo da vida. Esporte de macho, ali o Johnny falou. Se tu jogar, Johnny, tu vai ver que é isso mesmo. Nossa peteca era uma verdadeira guerra lá na quadra. Era uma luta. Então, E bom aí eu dia. fui forçado a sair, né? Foi forçado a sair por questões de saúde, né, Matheus? E espero que possa retornar em breve. Mas então a questão era, eu não jogava peteca, o Matheus jogava, então eu jogava peteca para ele ter algum esporte, um esporte que ele pudesse praticar, e em troca ele me ensinava teologia em conversas em que a gente passava ali do início, começando em Gênesis 1, a gente revisava a Bíblia inteira, teologicamente. Então era um dia de esporte e teologia. Então essas conversas renderam muito na época e aí eu pensei, por que não a gente não continuar isso, só que agora publicamente, já que tem pouco material assim que a gente considera assim bom, profundo sobre teologia disponível aí no Brasil. Então, Mateus aí, Rett, é um cara que eu considero um dos melhores teólogos que eu conheço, hein, Matheus? E olha que eu conheço bastante, já vasculhei aí a internet atrás de referências
Então, a ideia desse podcast que a gente vai começar a fazer aqui na página do CEMIB é a gente começar aqui agora hoje em Gênesis 1:1 e ir comentando os principais temas teológicos da Bíblia e explicando os textos na sequência, em ordem, sem pressa, para ir revisando e falando sobre a Bíblia inteira e compartilhar esse conhecimento aí com todo mundo, não só uma conversa aí pessoal num dia de peteca. Então, Matheus, vamos começar? Tá pronto para começar? Vamos lá. Vamos lá, então. Então, pessoal, se vocês tiverem comentários aí sobre a leitura que a gente estiver fazendo, vocês podem largar aí no chat, e quem estiver ouvindo isso aqui depois em formato de podcast, andando de carro aí, voltando do trabalho, indo para o trabalho, espero que seja bastante proveitoso. Então vamos começar aqui a leitura bíblica. Eu vou começar em Gênesis 1:1. Estou com a Bíblia aberta aqui na minha frente. Tá? Gênesis 1:1 diz assim. Aí, Matheus, se quiser me interromper para comentar alguma coisa, você me interrompe, senão eu vou te fazendo perguntas, tá? Gênesis 1:1 diz assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, versículo 2, porém, estava sem forma e vazia. Eu vou parar por aqui já, porque só nesse início aqui de Gênesis já levanta várias polêmicas pra gente. Porque com a ciência contemporânea, e depois que a teoria da evolução se tornou, digamos, o consenso acadêmico, muita gente começou a olhar de uma forma diferente para o texto de Gênesis e pensar que se a evolução é verdade, então esse relato que a gente começou a ler em Gênesis não pode ser verdade. E não pode as duas coisas serem verdade ao mesmo tempo. Então surgiu leituras que não são literais de Gênesis. E que vão dizer que Gênesis não está descrevendo fatos que aconteceram, mas está descrevendo uma ideia, uma metáfora, sabe, uma coisa mais poética de como Deus criou o mundo, mas não descrevendo como ele fez de fato. Então eu quero te perguntar, Matheus, eu queria que tu explicasse o que é teologia liberal, que é essa teologia que não interpreta a Bíblia literalmente, e qual é o problema da gente ler Gênesis com essa ótica não literal. A teologia liberal, para mim, é um dos piores venenos que surgiram para a igreja moderna e que ainda hoje, na época nossa, ela se faz presente, os tentáculos dela estão em vários lugares, porque ela se propôs a fazer uma leitura puramente acadêmica da Bíblia, partindo do pressuposto do conhecimento científico, acadêmico, secular. Então, primeiro eu vou ver o que a biologia está dizendo, o que a geologia está dizendo, o que a arqueologia está dizendo. Depois eu vou ver o que a filosofia está dizendo, o que a sociologia está dizendo. E aí depois, com toda essa bagagem, eu vou até a Bíblia e pinço coisas da Bíblia que são coerentes com todas essas outras ciências, com todas essas outras âmbitos de estudo humano, e faço a minha interpretação bíblica a partir dessa situação. Então, a teologia liberal, ela é desonesta com o texto bíblico, porque ao invés dela analisar o que o texto bíblico quis dizer, o que o texto bíblico de fato se propôs, ou os autores quiseram dizer, ainda que você desconsidere que ela foi inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, se você pensar assim, não, foi realmente só um cara que escreveu, ou um outro cara que escreveu, ela simplesmente desconsidera o que essas pessoas se propuseram ou quiseram quando elas escreveram aquilo ali, e faz uma leitura a partir do que a ciência da época do teólogo está dizendo. Então, por exemplo, quando isso surgiu ali no século XVIII,
ou popularizou no século XVIII, depois veio 19 e 20 crescendo, a ciência, a arqueologia, o estudo técnico da escrita, tanto do grego quanto do hebraico, eles não eram como são hoje, por exemplo. E aí eles pegaram o que eles acreditavam na época que era ciência, né? Porque a própria ciência de 200 anos atrás não vale para hoje, né? Assim como bem provável que a de hoje não vai valer para daqui a 100, 200 anos. Eles pegaram aquilo que eles tinham na época e foram na Bíblia e falaram assim, não, então nós temos que fazer a Bíblia encaixar nesses conceitos que nós temos aqui, nessas ideias que nós temos aqui. E aí, com o passar das décadas e dos últimos 3 séculos, à medida que a ciência, a arqueologia, ela ia dizendo assim, não, agora a gente acredita desse jeito, não, agora a nossa nova concepção de origem humana é darwinista, antes era lamarquiana, agora é darwinista. Não, agora a nossa concepção de origem do universo, ela é do Big Bang. Agora, aí ela vai pegando e se adequando a essas novas concepções científicas e filosóficas, que a ciência ela também produz uma crença, que também produz uma nova filosofia, uma nova maneira de interpretar o mundo, os problemas humanos, etc. E aí encaixa, ou tenta encaixar a Bíblia nisso. Então, a interpretação, ao invés de você falar assim, não, o que está escrito lá é isso aqui, a interpretação vai vindo assim, não, hoje é isso aqui, mas amanhã mudou a crença sobre a origem do ser humano. Não, então agora a Bíblia está dizendo outra coisa aqui. Não, mas agora mudou a crença sobre a origem do universo. Não, não, então a gente agora tem que reinterpretar o que está escrito, a nova luz da nova descoberta. Então, para mim, é uma grande desonestidade, né? Você fazer esse tipo de coisa. Porque quem disse que a minha maneira de enxergar o mundo é que define a maneira de interpretar a Bíblia? Então você fica solto, você fica no ar e você começa a produzir interpretações ou concepções bíblicas que nem a ciência acredita naquilo, ou disse aquilo, porque a ciência não acredita na Bíblia, ela simplesmente nega a Bíblia, e nem a Bíblia estava dizendo aquilo ali. E aí você vai surgir, ou vai ter um monstro no meio disso tudo, um híbrido, né? Só que, infelizmente, como a maioria das pessoas não lê a Bíblia, acabam achando que aquela explicação, por fazer sentido para ela no momento que também está carregando a bagagem científica e tem medo de descrer, acaba fazendo com que essas pessoas adiram àquela nova visão, simplesmente porque se sentem bem com ela. Então, para mim, a teologia liberal ela é um veneno terrível para a nossa concepção de Deus, de Bíblia, de Jesus e das coisas. Eu acho mais honesto a pessoa falar assim, não, eu não acredito mais, né? Eu vou acreditar na ciência, do que a pessoa fazer todo esse contorcionismo para encaixar a Bíblia nas novas concepções científicas que surgem a cada momento. Perfeito, Matheus, perfeito. Mas os caras vão dizer assim, ó, eles vão dizer que se a tua teologia não está em diálogo com a ciência moderna, com a filosofia do dia, com as últimas descobertas, então corre o risco da tua fé ir perdendo relevância, porque tu não vai conseguir mais conversar com a academia, com a universidade, com esse público, gera problemas pastorais, porque você não vai conseguir responder os jovens que estão entrando na igreja e estão na escola ouvindo que o evolucionismo é um fato científico. E aí, aos poucos, se você fechar essa porta do diálogo com a ciência, a fé cristã vai perdendo relevância. Tu concorda com essa afirmação ou como é que tu responderia a esse pessoal aí que fala isso? Eu acho assim, uma coisa é a gente pegar a Bíblia e fazer um diálogo com o mundo moderno hoje, partindo do pressuposto que eu não tenho que simplesmente explicar Bíblia para as pessoas. Eu preciso
ver quais são os problemas que as pessoas estão enfrentando no mundo hoje, que são diferentes muitas vezes dos problemas que as pessoas enfrentavam na época bíblica, que a Bíblia veio sendo escrita. Eu preciso fazer uma boa interpretação dos problemas atuais da humanidade, e aí sim eu vou na Bíblia e eu busco as respostas que a Bíblia tem para os problemas de hoje e dialogo com o mundo de hoje dessa maneira. Então, essa é uma forma saudável da gente estabelecer um diálogo bíblico-cultural. Tá? O problema de eu fazer isso que eles propõem e dizer que eu posso fazer o mesmo tipo de diálogo com a ciência é que a ciência ela não está dizendo ou trazendo para mim um problema que ela tem pedindo uma solução. Diferente do que muitas vezes a cultura faz. Tá? A ciência ela vem e ela faz para mim uma afirmação a respeito de algo que ela pesquisou, que ela estudou. Então, por exemplo, e a gente ainda tem alguns tipos de ciências ou categorias de ciências diferentes. Você, por exemplo, tem uma ciência que vai fazer uma análise de um vírus que surgiu há um ano atrás e que vai descobrir como que esse vírus é composto, desenvolver ele, as moléculas, não sei o quê, como você pode atacar os aminoácidos para você destruir esse vírus. Isso é um tipo de ciência, os caras vão chegar a uma conclusão em um determinado momento e essa conclusão científica deles é um fato. Outra coisa é essa ciência investigativa que vai tentar dizer para nós como que as coisas aconteceram há milhares ou milhões ou bilhões de anos atrás, sendo que você não tem como fazer uma análise dissecativa dos fatos. Então, vamos pegar a própria teoria da formação do mundo a partir do Big Bang. Eu não acho que o universo não pode ter 13,8 bilhões de anos. Ele pode ser que tenha 13,8 bilhões de anos, a gente não discorda nem concorda com isso. Mas a ciência, ela pega a propagação da luz no espaço, faz um cálculo de quanto tempo essa luz propaga no espaço, ela verifica qual que é a distância da galáxia observável mais longe da outra galáxia observável mais longe, traça um raio de diâmetro entre isso aí, percebe que pela velocidade da expansão dessas coisas, se você rebobinar na mesma velocidade, você voltaria num ponto único central, que era onde todas as coisas deveriam ter começado e que explodiram e rebobinando seria 13,8 bilhões de anos para você conseguir fazer esse movimento para trás. Então, ok, essa é uma hipótese. Né? E se quando Deus resolveu criar o mundo, ele resolveu criar o mundo de uma vez expandindo. Então as coisas surgiram, 50 mil anos atrás, já num tamanho que ele tem hoje, mas que continua em expansão. Ou se a coisa surgiu há 10 milhões de anos atrás, e a aceleração ela era muito mais rápida do que hoje, porque existiam outras leis físicas que regiam ou regulavam as coisas, como o tempo inteiro, quando se estuda física quântica, você descobre que as leis da nossa física não se aplicam à realidade quântica. A realidade quântica ela é diferente, você quebra muitas das leis da física, que para nós são óbvias. Então, a ciência investigativa ela é hipotética, ela não é algo que comprova sem sombra de dúvida que uma coisa é de uma determinada forma. Ela vem sendo construída a partir de hipóteses, de possibilidades, que é o que faz com que a ciência mude o tempo inteiro as suas afirmações ou as suas convicções. Então, quando eu construo teologia a partir de um método investigativo humano que muda, que altera, que o tempo inteiro pode estar sofrendo alterações, eu sou forçado a dizer que a minha teologia não é a verdade. E a Bíblia, quando ela se propõe a fazer afirmações sobre as coisas, ela não está lançando para nós uma hipótese, ela está dizendo assim, as coisas foram assim, as coisas aconteceram assim.
Eu vou te contar como que o mundo foi criado. Eu vou te contar como que o ser humano foi criado. Eu vou te contar como que as coisas aconteceram no início. E eles fazem as afirmações. Então, não é que eu vou fazer uma conversa da teologia e da Bíblia com o mundo contemporâneo. Eu preciso tentar mostrar para as pessoas de hoje o que a ciência está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, quais são as coerências ou incoerências de uma coisa ou de outra, e a pessoa faz a escolha no que ela quer acreditar. Né? Eu não posso dobrar ou distorcer a Bíblia ao gosto do público que eu quero alcançar. Agora eu vou alcançar terraplanistas. Então eu vou pegar a Bíblia e eu vou dizer que a Bíblia dizia que a Terra é plana e que o Sol que circula em torno da Terra, criar uma teoria para dizer que o Adão era um hominídeo, que ganhou uma inspiração. Eu não posso, à luz do meu público, ficar trazendo vertentes bíblicas diferentes para satisfazer aquele público. Né? A Bíblia tem uma posição sobre as coisas e eu preciso, então, ir até essa posição, entender essa posição e definir o que eu acredito a partir dessa situação. Perfeito. E, Matheus, tu levantou várias questões aí nessa tua última fala, tá? Tu falou sobre a Terra poder ter 13 bilhões de anos, embora, né, possa ter outras idades, não é uma coisa que tu considera uma questão fechada. E tu levantou a questão dos hominídeos. Então, eu vou voltar aqui para o texto de Gênesis e vamos considerar algumas possibilidades de leitura de Gênesis que foram se criando aí ao longo das últimas décadas, tá? A mais famosa, né, a leitura mais famosa de Gênesis é a leitura que eles chamam de criacionismo da Terra Jovem, que acredita que os 6 dias de criação são literais e que a idade da Terra é pelo menos de 10 mil anos. E aí a gente vai ter variações disso. Tem gente que considera, que é a possibilidade que eles chamam do dia-era, que cada dia da criação, na verdade, não é um dia literal. Representam eras que poderia ali ter milhares, milhões de anos para cada um desses dias aqui. Então poderia encaixar ali dentro uma evolução, ou seja lá o que for. E aí tem gente que são os criacionistas evolutivos, e aí esses caras, eles vão dizer que Gênesis, os 6 dias são um relato mais simbólico do que aconteceu, e que, na verdade, o processo que Deus usou para criar o mundo e criar a diversidade de vida que a gente vê foi a evolução. E aí eles vão criar diversas teorias para tentar conciliar a evolução e o evolucionismo. E aí uma delas que tu citou seria a possibilidade de a evolução ter de fato acontecido até chegar num ponto em que teve os macacos lá foram evoluindo até chegar num ponto onde houvessem dois seres suficientemente evoluídos, né, 2 hominídeos, para que Deus então viesse e aí pegasse, né, dois né, fazendeiros ali do Paleolítico, né, duas pessoas rurais, e injetasse neles a imagem divina. Então Deus teria usado a evolução para criar o homem. Então, eu citei aqui 3 possibilidades, mas tem outras, né? Tem mais. O que tu considera, vou fazer uma pergunta, mas tu pode fazer outros comentários. Quais são os fatos científicos que a gente tem que lidar quando a gente vai decidir aqui como é que a gente vai interpretar a Gênesis? Tu parece que não considera a evolução como um fato que a gente tem que enfrentar. Mas, por exemplo, a geologia antiga da Terra é um fato que a gente tem que enfrentar quando a gente vai olhar para Gênesis? Isso gera algum desafio? Que tipo de leitura de Gênesis tu faz para encarar fatos científicos que tu considera incontornáveis?
Qual leitura de Gênesis tu acha que é a melhor, Matheus? Por razões, primeiramente, bíblica e teológicas, tá? Eu considero que a Terra ela deve ter mais de 10 mil anos. Ela deve ter mais tempo do que o criacionismo da Terra Jovem descreve, porque o criacionista da Terra Jovem, ele desconsidera o fato de Deus ter criado os anjos antes de ter criado os seres humanos, e de que os anjos eles tiveram nas épocas deles, nas eras deles, uma existência que possivelmente foi mais do que 100 anos ou 200 anos. Eles aparentemente também formaram civilizações e construíram coisas. A gente tem traços disso nos textos de Isaías, nos textos de Ezequiel, que se referem à era de Satanás, e que mostra para a gente algumas outras coisas, quando Satanás ainda era um anjo, não era um demônio, né? E daquilo que a gente chama de anjo, porque anjo é um termo genérico que a gente utiliza para se referir a esses seres inteligentes que vieram antes de nós e que existem por aí, e que a gente não entende 100% como que eles atuam, funcionam, o que é a existência deles. Então, por razões teológicas, tá? Não geológicas, eu considero que a Terra pode ter muito mais tempo do que esses 10 mil anos. Geologicamente, a gente tem essas datações da Terra que são feitas ou derivadas para nós, que eles pensam assim: as placas tectônicas elas se movem a uma determinada velocidade. Quando elas se chocam, elas demoram tantos anos para produzir uma montanha, milhares e milhões de anos para produzir uma montanha. Então você tem o Monte Everest, você tem as Cordilheiras dos Andes. Então isso não deve ter surgido de uma hora para outra, isso deve ter se chocado e ficado milhões de anos crescendo até chegar nesse tamanho que está. Eles fazem escavações, eles veem que a Terra ela tem camadas, e que cada camada era um período, que depois veio um outro período e se sobrepôs aquele período e criou uma nova camada, e assim, quantas camadas tem ali, são milhões de anos para acontecer. Faz a datação de carbono 14 de fósseis antigos e coisas assim. Todas essas coisas, elas teriam explicações paralelas, se a gente pensar na mesma maneira como a questão da criação do universo, se você pensar assim, que em um determinado momento, quando Deus resolveu criar o mundo ou fazer alguma coisa, ele pegou um pedaço de terra e deu uma espremidinha nele, surgiu a montanha na hora, e isso aconteceu em um momento. E aí depois as leis da natureza ficaram regendo o resto das coisas a partir daí. Ou grandes catástrofes, muito maiores, cataclismos muito maiores do que os que nós conhecemos, maior do que um meteoro gigante que dizimou dinossauro, pode ter acontecido no nosso planeta, submetido o planeta a uma pressão atmosférica gigantesca, submetido as coisas a um magma maior que envolveu a Terra e depois Deus recriou a partir daquilo ali. Porque quando a gente estuda o texto bíblico da criação, que foi o primeiro versículo que você leu ali, a gente vê com clareza que você tem uma primeira afirmação, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Os céus é essa outra dimensão aonde Deus existe, é essa outra dimensão aonde Deus está e os seres espirituais estão. Isso não se refere a um local físico no nosso mundo físico, né? E quando fala que Deus criou a Terra, está se referindo a esse ambiente que a gente está vivendo nele agora, que a gente está morando nele agora. E depois vai falar que a Terra ficou sem forma e vazia, tinha trevas na face do abismo. A palavra usada para abismo ali é a mesma palavra usada para mar ou oceano no contexto hebraico, e a gente deriva que bem provavelmente a melhor tradução para abismo ali seria mar ou oceano, porque logo em seguida fala: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não é lógico para nós que existe água em abismo, mas é óbvio para nós que existe água no mar, no oceano. Então, a tradução melhor ali, pela sequência do texto, seria essa. Então, a gente já tinha terra,
trevas e mares, né? Dentro desse momento que Moisés, na narrativa dele da criação, vai falar que então disse Deus haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e houve tarde de manhã no primeiro dia. Né? E aí você volta até a questão de referência de dia, que o pessoal às vezes fala assim, mas o sol foi criado no quarto dia, mas a gente não baseia o nosso dia de 24 horas em relação à nossa posição com o sol. A gente baseia o nosso dia de 24 horas, que é o tempo que a Terra demora para girar em torno de si mesma. Né? Então é assim que a gente sabe se teve, se o dia passou ou o dia não passou. Então, o texto bíblico ele não está dizendo para nós que a contagem da existência da criação precisa acontecer no versículo 3, que é onde fala que houve tarde de manhã o primeiro dia daquela luz. O texto está dizendo para nós que houve coisas antes daquilo ali, houveram outras situações, criações, existências, ciclos e enfim, a gente não tem exatamente como mensurar tudo isso. Teve alguma coisa imediatamente antes do versículo 3 que cataclismou tudo aquilo ali. E aí, então, vem o versículo 3 que a gente poderia chamar de a nossa criação, a criação do Homo sapiens, a criação do ser humano que existe na Terra hoje. Né? Então, agora, se tem 4,5 bilhões de anos, como a geologia diz, se tem 1 bilhão de anos e foi criado de uma forma intensa num primeiro momento e depois que as leis eram como tá, se tem 10, 15 mil anos, isso a ciência vai ficar dizendo e a gente pode abraçar uma teoria, acreditar, não acreditar, mas teologicamente, nós não temos nenhum interesse do escritor bíblico de dizer exatamente quantos milhões ou milhares ou bilhões de anos tem o planeta, né? E nem detalhar para nós o que existiu antes de nós. Porque o foco do texto bíblico é contar a nossa história, o que é o nosso problema e a nossa solução. Então, uma leitura honesta do texto me diz: tem mais do que 7, 8 mil anos. Agora, não necessariamente tudo que diz que tem. Pode ser que tenha até mais, a ciência daqui a pouco vai descobrir, não, fizemos um cálculo errado aqui, que por conta das condições primitivas da Terra, não tem, na verdade, 11 bilhões de anos, e não 4,5 bilhões de anos. Pode ser. Aí eu vou ter que mudar a minha teologia, porque a ciência vai mudar a afirmação dela? Não, porque a teologia não afirmou isso. Eu não preciso fazer esse tipo de afirmação. Agora, cabe 4 bilhões de anos? Cabe. Cabe 1 milhão? Cabe também. Né? Então, você não tem a questão fechada em relação a isso. Perfeito, Matheus. Então, vou voltar aqui para o texto de Gênesis 1, porque tu levantou uma questão interessante nessa tua última fala. Então, a gente poderia dizer, porque pelo que tu nos falou agora, tu não é nem terra jovem, mas também não é teísta evolutivo, criacionista evolutivo, e nem esse dias era, esse criacionismo que cada dia seria uma era. E eu sei que existe uma das posições de leitura de Gênesis que encara que entre o versículo 1 de Gênesis, que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2, que diz a terra, porém, estava sem forma e vazia, pode ter uma brecha de tempo indefinido entre um versículo e outro. E eles chamam isso de a teoria da brecha, ou teoria do hiato, de que entre o versículo 1 e o 2 pode ter acontecido várias coisas. Essa questão dos anjos, criação dos anjos, queda dos anjos, toda essa questão que tu tinha falado antes. Então, o que tu acha dessa teoria que encara que Deus criou o mundo e aí depois aconteceu alguma coisa e aí chega o versículo 2 e a terra então se tornou sem forma e vazia?
essa leitura, ela é viável ou ela força o texto e a gramática hebraica a dizer uma coisa que o texto bíblico não está dizendo? Ela é viável e eu vou te dizer assim, por duas razões. Primeiro, gramaticalmente, o verbo hebraico utilizado aí, que é o hayá, ele pode ser traduzido como era, como estava, como tornou-se. Ele tem 7, 8 traduções possíveis, né? O hebraico, ele é uma língua muito mais pobre do que o português, então você tem menos palavras para expressar as coisas e, consequentemente, você tem mais traduções possíveis de uma mesma palavra. Então, uma razão é essa. Gramaticalmente, essa interpretação ela é possível. A outra questão, a outra para mim que faz muito sentido, é quando ao invés de a gente olhar para trás, a gente olha para frente, para a partir do futuro tentar enxergar como que as coisas podem ter acontecido no passado. O texto de Apocalipse, o texto de Pedro, o texto de Isaías, a gente tem vários textos bíblicos escatológicos que trazem para nós a ideia de que quando esse momento que a gente está vivendo aqui, esse ciclo que a gente está vivendo aqui se encerrar, nós vamos ter transtornos no cosmo e na Terra. Então, por exemplo, vários textos dizem que o céu vai se enrolar como um pergaminho, as estrelas vão sumir, o sol vai sumir, então o cosmo ele vai sofrer um cataclisma qualquer, né? A gente não consegue saber exatamente como, mas o cara que viu isso lá futuramente disse que é isso que vai acontecer. E a Terra, ela também vai passar por uma depuração profunda. Pedro até usa a expressão fogo, né? Que ela vai passar pelo fogo. Zacarias usa essa expressão também, que vai passar pelo fogo. E depois fala que vai haver um novo céu e uma nova terra. Só que essa nova terra que vai existir, ela mostra para nós que existem elementos próprios dessa terra aqui, que a gente está vivendo nela. Então não é assim, destruiu isso aqui, fez um negócio novo, traz a ideia de que isso aqui vai ficar sem forma e vazio também, de alguma maneira, e depois vai haver uma recriação a partir desse sem forma e vazio, e que nós vamos existir nessa nova terra como seres diferentes dos seres inteligentes que Deus vai criar nessa nova terra. Então, vai ter novos, vou pôr bem entre aspas aqui, seres humanos, vão ter novos seres inteligentes criados por Deus nessa nova existência. Nós vamos existir nessa nova existência num estado de semelhante a Cristo, como Cristo é, né? E aí eu fico pensando assim, esses seres, eles vão olhar para nós e vão nos chamar de anjos, provavelmente, porque eles não vão saber quem nós somos, quem éramos, o que fizemos, como que nós existimos. Nós vamos estar misturados com querubins, com serafins, com Bnei Elohims, que são essas outras classes que a gente chama tudo de anjo, mas são raças diferentes de seres que existiram aqui em algum momento. Eles vão olhar para a criação deles, que vai ter começado a partir de um determinado momento, e eles vão desenvolver a civilização deles. É possível que eles vão fazer datação da Terra quando eles tiverem ciência suficiente para isso, que eles vão escavar e lá no fundo achar um esqueleto de um cachorro que existiu nessa nossa época aqui, de um rinoceronte que existiu nessa nossa época aqui. Nós não sabemos que tipo de animais Deus vai colocar nessa nova existência, nesse novo momento de criação dele. Então, quando a gente olha para frente, a gente percebe que esse planeta ele vai ser modificado, vai ser renovado, e para essa renovação acontecer, ele vai ter sido desfeito de alguma maneira, ou desassociado dessa nossa realidade de alguma maneira. Nós vamos estar existindo lá de uma outra forma. Então, eles vão ter o dia 1 deles, o dia 2 deles, o dia 3 deles, a partir dessa nova recriação. Então, a Bíblia mostra para nós, dá a entender para nós, que as criações elas são cíclicas.
Ela tem um início, ela tem um desenvolvimento, ela tem um encerramento, e o encerramento dela é uma outra. Dentro desses ciclos, dessas situação cíclica, é bem possível que nós não somos o primeiro ciclo, que a gente já teve um monte de coisa aí para trás. Mas a nossa era, o nosso éon, vou usar o termo grego, que Paulo e os escritores do Novo Testamento usam para se referir ao momento que nós estamos vivendo, o nosso éon, que traduz errado por século, muitas vezes na Bíblia, que seria melhor trazido como era, ele começou há poucos mil anos atrás. Nós não temos milhões de anos que nós estamos na nossa era. Ele começou ali com Adão e Eva. Adão e Eva têm 7, 8 mil, 9 mil no máximo anos de existência ali para trás. E de lá para cá é que nós estamos existindo como essa raça, que a gente chama de humana, né? Aqui, criada em mais semelhança de Deus, e vamos encerrar nossa existência daqui a um bocado de tempo ali também, quando as coisas do fim que a Bíblia fala para nós ali acontecer. E vai começar tudo de novo. Por isso que Jesus, quando ele fala com os discípulos sobre eternidade, a Bíblia nunca usa a eternidade como um tempo indefinido para frente. Consequentemente, não seria um tempo indefinido para trás. Ela fala os séculos dos séculos, os éons dos éons, as eras das eras, todos os próximos ciclos que houverem de agora em diante. Né? Então, nós não somos o primeiro ciclo, isso é muito claro por conta dos anjos. Agora, quanto tempo os ciclos anteriores duraram, aí a gente não tem como saber ao certo biblicamente. A ciência tem as suas deduções, as suas investigações, como eu falei no início, isso não é uma ciência pura, é uma ciência investigativa, né? E não tem problema a gente acreditar que tem 4,5 bilhões de anos que essa rocha voadora do espaço que a gente chama de planeta Terra existe, né? Assim como ela vai existir muito tempo ainda para frente. Uhum. Não, perfeito, Matheus. Então, a gente, nos próximos ciclos, então, dessa criação de Deus, a gente pode vir a ser os anjos para uma nova criação, e os anjos que hoje são anjos para a gente podem ter tido um momento deles na posição de, entre aspas, vamos dizer, seres humanos. Então, Matheus, a gente está se encaminhando aqui para o final, e eu queria dar uma atenção aqui para perguntas que a gente recebeu aqui durante a live. O Gideão fez uma pergunta sobre as genealogias bíblicas, se elas podem ou não descrever perfeitamente o tempo e as gerações decorridas de Adão até os dias de hoje. E aí eu pergunto, essas genealogias que a Bíblia tem, nos permitem calcular com precisão pelo menos a idade que a raça humana está aqui na Terra, ou elas têm brechas e saltos entre elas e não dá para calcular a partir disso? Eu acredito que dá para a gente calcular de forma estimada, porque o que acontece? A genealogia, a maneira como o judeu faz genealogia, ela não vamos dizer assim, necessariamente na ordem exata dos descendentes das pessoas, porque muitas vezes eles colocam pessoas que foram importantes em algum contexto. Então, às vezes eles seguem a ordem certinha, às vezes eles vão selecionar as pessoas que eles querem narrar, o que eles querem dizer a respeito da existência deles. Então, assim, eu acredito que a genealogia de Adão até Noé, ela é mais literal, ela é mais sequencial, vamos dizer assim. A genealogia de Noé até Abraão, eu já não acho que ela é tão sequencial, porque a maneira como se faz genealogia a partir do Gênesis 9, 10, 11 ali, daqueles trechos, você percebe que eles estão selecionando pessoas importantes para colocar ali, que são as pessoas das nações, que são os sujeitos que formaram nações. Então, aquela genealogia,
ela já nos atrapalharia a fazer esse tipo de contagem. É o problema, por exemplo, que a gente tem na genealogia de Jesus, né? Você pega a genealogia de Jesus a partir de Mateus e você pega a genealogia de Jesus a partir de Lucas, você vai ver que até Davi a genealogia está normal, ela está igual nos dois textos, mas do filho de Davi em diante, que em Mateus é Salomão e que em Lucas é Natã, a partir dali a gente tem uma bifurcação, né? E aí por que a gente vai ter essa bifurcação? Porque os geneálogos, né, os estudantes de genealogia da época, os construtores de genealogia, eles selecionavam os personagens conforme a história que eles precisavam contar, que eles achavam que eram mais importantes para o desenvolvimento daquela história. Então, por exemplo, Mateus claramente faz um corte na genealogia para encaixar dentro do que a gente chama de gematria hebraica, que é uma organização numérica para você ter 3 seções de 14 entre as genealogias, né? Então, para ele fazer isso, ele fez recortes de personagens que não eram importantes, não foram ninguém na história, e construir a genealogia de Jesus, o estudo genealógico de Jesus. Então, com base nisso, a gente volta para trás também, né, e faz a interpretação genealógica de Gênesis, e por isso é que não dá para a gente afirmar com certeza absoluta que nós temos uma linhagem ininterrupta de descendentes ali. É bem possível que nós tivemos cortes em alguns momentos de pessoas que não eram importantes, não fizeram nada, não se tornaram ninguém no mundo antigo, então eles foram eliminados da genealogia e passado para frente somente as figuras importantes. Então dá para estimar, mas não dá para cravar a data por conta disso aí. Perfeito. Então as genealogias bíblicas elas têm mais uma preocupação teológica do que histórica, preocupação que um historiador moderno teria em registrar as descendências e tudo mais. E o Fernando Sampaio, para a gente fazer uma última pergunta aqui antes de encerrar, o Fernando Sampaio perguntou sobre terraplanismo. Existe algum suporte bíblico que dá a entender de que a Bíblia propõe que a Terra é plana ou isso aí é um erro de interpretação? Como é que a gente pode enxergar essa questão? Sim, é um erro de interpretação, a gente não tem suporte bíblico nem para dizer que ela é plana, nem para dizer que ela é redonda, nem para dizer que ela gira em torno do Sol, que o Sol gira em torno da Terra, porque a proposta dos textos bíblicos, a partir, obviamente, do Gênesis, né, depois, os próximos textos, ela não é uma proposta científica ou geológica. Ela é uma proposta narrativa, ela conta uma história, ela conta o que aconteceu num determinado momento, como que as pessoas se relacionaram com o fato, o que elas disseram, o que elas fizeram. Então, por exemplo, um texto que os terraplanistas gostam de usar para isso é o texto de Josué, quando o Sol parou num lugar lá e a Lua parou num outro lugar lá. Então eles falam assim, não, isso acontece porque a Terra é plana, está aqui, e o Sol ele fica girando em cima da Terra nesse movimento circular aqui. Então, é óbvio que Josué não sabia como que os fenômenos naturais se davam, né? Então, a narrativa dele, o relato dele, é o relato da perspectiva do observador, né? Por mais que nós sabemos hoje que a Terra gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol, e o Sol está parado em relação à nossa posição da Terra, o Sol gira na galáxia, né? Mas ele está parado em relação à Terra, nós ainda dizemos que o Sol nasce de um lado e se põe do outro. Então, essa fala nossa do nascer do Sol e do pôr do Sol, ela é tecnicamente errada, porque o Sol não andou, o Sol ficou parado, a Terra é que se movimentou. Mas a gente usa esse termo para se referir às coisas. Então, isso não quer dizer que nós acreditamos na Terra plana. Isso quer dizer que a gente usa um tipo de linguagem do ponto de vista do observador para relatar um fato. Então, todas as vezes que a Bíblia ela vai falar sobre 4 cantos da Terra, vai falar que ela está sentada sobre bases, etc. Esses relatos, eles são poéticos, eles são do ponto de vista do observador, daquilo que o observador entende que acontece,
É como se eu falar que Deus ele vai nos abençoar do nascer ao pôr do sol. Aí o cientista vai falar assim, não, então Deus não existe porque não existe nascer nem pôr do sol, existe a Terra girando em torno do seu próprio eixo. E em referência observando o sol que está estático. Não, é óbvio que isso é incorreto, né? Ou é incorreto alguém falar que eu sou terraplanista porque eu disse do nascer ao pôr do sol. Né? Então, esse tipo de situação a gente precisa observar com cautela qual que é a intenção do escritor, do narrador, do sujeito que falou alguma coisa, quando ele faz as afirmações dele. Uhum. A gente tem que interpretar a Bíblia a partir da intenção do autor e não com a lente da ciência moderna, né? Correto. Exatamente. E, Matheus, o papo foi muito bom. A gente tá encerrando. E eu vi que a Darla e o William em algum momento entraram aqui também. Possivelmente estão online agora. E eu vou deixar aqui já um spoiler para o próximo encontro da próxima segunda-feira. E uma piada interna aí com a Darla. E os dinossauros? E os dinossauros? Então, continua no próximo episódio. Eu te agradeço aí, Matheus. Minha irmã presente aí também, ó. Oi? A minha mãe, a minha irmã presente aí também. Ah, bacana, bacana. Família aí A prestigiando. família Rett. Família Rett. Então, arrasou, Matheus. Valeu, Lê. Muito bacana, mas então por hoje é isso. Segunda que vem estamos dentro, então, Matheus? Estamos dentro. O Behemoth, ó, o Gideão colocou o Behemoth aí do livro de Jó. Dá pra gente falar do Behemoth Ó, também. podemos, vamos chegar lá. Falta aí uns capítulos aí, mas vamos chegar lá. Faltam uns livros. Beleza. Mas então tá, pessoal aí que tá almoçando, assistindo a live, pessoal que vai ouvir aí no podcast aí, indo, voltando para casa, lavando a louça. Então, um abraço aí para todo mundo e até a próxima. E a segunda. Até.